Olá, meu colega cirurgião dentista. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos na nossa comunidade dentista empreendedor. E eu espero que você já esteja com seu mindset aí mudado, ou você já esteja em processo de mudança, vendo que você não é apenas um dentista, mas você é um dentista empreendedor, você é o líder ali do seu ambiente de trabalho, você está mudando a cultura do seu ambiente de trabalho. E com certeza, se você seguir tudo que nós temos falado aqui, você vai ver a sua vida ser transformada, mas precisa seguir e colocar em prática tudo que você está aprendendo aqui. Nós estamos falando sobre psicologia de compra no caso do tratamento odontológico. E hoje nós vamos falar sobre as objeções, né? O que impede o paciente, quais são essas barreiras que impedem o paciente de fechar o tratamento conosco. Muitas vezes na nossa cabeça, o que impede o paciente de fechar o tratamento é a parte financeira, mas na cabeça do paciente nem sempre é isso, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Se a gente for pensar o serviço que nós fazemos, né, o trabalho que nós executamos, além de trazer muita saúde para o paciente, deixa o paciente mais bonito, deixa o paciente com um sorriso estético, né, tira a dor e deixa ele mais bonito. Então, gente, é importante porque todo mundo quer ter um sorriso bonito e todo mundo quer ter um sorriso saudável, mas muitas vezes os pacientes, eles têm algumas objeções que o impedem de vir nos procurar, e é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai aprender agora, e às vezes o paciente até vem nos procurar, mas ele não fecha o tratamento. Então a gente vai ver quais são essas barreiras, porque se a gente quebrar a objeção do paciente, com certeza ele fecha o tratamento, que é bom para ele, que é bom para você, que é bom para todo mundo, e todo mundo sai ganhando com isso. Então, uma das primeiras objeções que é muito comum, como nós temos falado durante todas as aulas, é a objeção do medo, tá? Então, uma das primeiras coisas que impedem o paciente de fechar o tratamento é o medo. Ele tem medo da dor, né? Então, é importante a gente já começar a quebrar esse medo que o paciente tem. Então, como que a gente faz isso? Se a gente começar a tirar, por exemplo, o nosso ambiente, olha que nós estamos falando de todo o ambiente que envolve o nosso tratamento, que envolve a nossa estrutura, né? Estamos falando de equipe, de estrutura física, e falando também de como você vai executar esse tratamento. Então, quando a gente tira aquela cara de ambiente hospitalar e a gente já tá aquela parte de um ambiente mais caseiro, né? Que a gente vai dar aquele ar de uma sala de casa, aquele ar aconchegante, a gente já vai quebrando essa barreira do medo, tá? Tem gente, por exemplo, eu sou ortodontista, e quando eu falo, olha, nós vamos ter que extrair, é comum a ortodontia, né? Às vezes solicitar as extrações dos pré-molares, ou o próprio terceiro molar, que muitas vezes não cabe na boca. Nós precisamos solicitar a extração, independente de ser ortodontista ou não. Quando às vezes eu falo para o paciente, olha, nós vamos ter que extrair o dente, né? Vamos ter que extrair 2 dentes superiores. Eles olham assim, eles não têm medo de ficar sem o dente. A gente percebe que o medo dele é o quê? Da extração, do procedimento da extração. Então, nós já temos que usar palavras, né? Lembra dos gatilhos, usar as palavras corretas para quebrar essa objeção do medo. Então a gente fala, olha, hoje já tem várias técnicas modernas, existem muitos medicamentos, você pode ficar tranquilo, é um procedimento simples, é um procedimento que, quando é feito com um profissional que é altamente capacitado, como no caso você consegue fazer de uma maneira tranquila. Então é importante o paciente sentir essa segurança. A gente está quebrando as objeções, e no caso a gente está falando das objeções do medo, tá? Uma outra coisa que eles também costumam ter bastante medo é do resultado. Então, por exemplo, o pessoal da harmonização facial, muita gente, né, eu não faço harmonização, mas aqui na nossa clínica nós temos nossos profissionais parceiros que fazem harmonização, e a gente percebe bastante a dúvida. Será que vai ficar bom? Eu não quero, eu quero ficar natural. Olha, coloca só um pouquinho de preenchedor aqui no meu lábio. Ele tem medo. Então, às vezes, o medo é do resultado e não do procedimento em si, tá? Então, é importante mostrar o antes e o depois para o paciente, é importante mostrar casos similares para o paciente. Tudo isso nós vamos fazendo para quebrar as objeções, e no caso, a objeção do medo. Uma outra coisa que eles também
costumam ter é o medo da aparência durante o tratamento. Então, dependendo de como, por exemplo, a gente vai conduzir, né, tem alguns casos, voltando aqui no exemplo da orto, que a gente vai extrair um premolar, eles perguntam, mas doutora, vai ficar esse buraco aqui? Né? Sabe, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que o óbvio precisa ser falado, né? Então a gente sabe que a gente vai fechar aquele espaço da extração, mas às vezes o paciente não sabe. Ou ele pergunta, vai demorar quanto tempo para fechar esse espaço? Então às vezes ele tem medo da aparência dele durante o tratamento. Então é importante a gente tranquilizar o paciente e a gente também fotografar os pacientes no decorrer do tratamento para ele ver os resultados. Geralmente, a maioria dos medos dos pacientes não tem nenhum fundamento, mas ele não sabe. Ele criou aquilo na cabeça dele e aí ele não sabe. Então, a gente precisa clarificar essas ideias na cabeça do paciente, deixar ele tranquilo, deixar ele seguro para a gente quebrar essa objeção do medo. Um outro tipo de objeção que pode acontecer, gente, é a experiência de compra negativa. Então, às vezes ele chegou, o seu ambiente não estava adequado, né? Ele foi mal atendido, a pessoa mal olhou para ele, então assim, não chamou ele pelo nome, tratou de qualquer jeito, fez pouco caso, às vezes não fala um bom dia ou boa tarde, já, né? A sua recepcionista tá falando com ele, ele tá ali esperando e ela no celular. Então, gente, é importante, né, a gente pensar na experiência de compra. A gente já falou bastante sobre isso. Se vocês estão seguindo tudo que a gente está falando, com certeza você já deve estar melhorando isso aí no seu consultório, junto com o seu time, com toda a sua equipe, né? O desgaste psicológico. Então, às vezes ele tem medo de ser atendido, ele tem que se sentir acolhido, ele precisa se sentir especial. Tudo isso, gente, vai juntando para o paciente ter uma boa experiência de compra. Existe também o custo não monetário. Então, por exemplo, a cronologia do tratamento. Uma coisa que é muito importante é assim: ele não pergunta várias coisas que estão no inconsciente dele que ele quer te perguntar. E aí, se você passar para ele durante o primeiro momento que ele está com você, durante aquela primeira consulta, né, uma cronologia, um passo a passo, o que vai acontecer primeiro, depois nós vamos fazer assim, depois nós vamos fazer assim, vai acontecer assim, 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 ele vai enxergando como se fosse uma linha do tempo, porque nós, seres humanos, temos essa necessidade de entender o passo a passo, de entender o que vai vir depois, tá? A gente sabe que intercorrências podem acontecer, mas tem que ter um planejamento, né? Porque às vezes, quando ele vê o tanto de coisa que você vai falar para ele, ele acha que vai demorar muito, que é muito complicado, e ele acaba desistindo de começar o tratamento. Ele nem começou ainda, mas ele já desiste de começar. Então, por exemplo, o paciente chega no seu consultório e você vai falar aqui para ele: olha, você tem 10 restaurações, esse aqui tá com uma cárie, tem 10 restaurações para serem feitas, que está com uma cárie meio profunda, você vai ter que tirar uma radiografia, mas provavelmente vai ser canal, se for endo, né? Vai demorar tanto tempo, nós vamos demorar tantas sessões, e aí você vai falando e vai ficando tão complexo na cabeça dele, é tão confuso que ele acaba desistindo, tá? Então, é importante, na hora que for apresentar o plano de tratamento, a gente vai ter uma aula sobre isso, que eu vou dar um roteiro para vocês, e se você seguir o passo a passo, isso para mim foi transformador, tá? E o que a gente tá falando aqui para vocês é o que eu uso no consultório, foi o que eu aprendi ao longo desses 17 anos de caminhada. Eu já errei demais, eu já perdi muitos pacientes, né? Até que a gente chegou nessa metodologia que nós fomos validando e nós vimos que era a metodologia que mais dava resultado. Então a gente vai passar para vocês, mas é importante vocês já saberem, até vocês chegarem nessa aula, que o plano de tratamento ele precisa ter uma data de início e uma data final, ou pelo menos o número de sessões, tá? É uma data, gente, não precisa ser uma data precisa, principalmente quando a gente está falando de ortodontia, por exemplo, né? A gente tem uma noção, vai demorar na média 20 meses, 24 meses, mas a gente precisa passar isso para o paciente, porque ele precisa enxergar o fim, né? Então, assim, você vai sair de viagem, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo.
Você vai sair de viagem, você vai sair de Goiânia para São Paulo. Você já sabe que você vai sair de Goiânia, que você vai chegar em São Paulo e que como a estrada é muito longa a distância, você vai parar para dormir no meio do caminho. Então você já sabe o passo a passo. Então vou aqui, eu vou andar tantos quilômetros, vou parar em tal lugar, vou dormir em tal lugar e amanhã eu vou acordar para terminar de chegar em São Paulo, chego por volta das 5 da tarde, por exemplo, tá? Então o paciente também precisa saber disso. Ele precisa saber quantas sessões, uma média, quanto tempo, uma média. Então você precisa dar isso para o paciente para ele sentir segurança, tá certo? Então a gente falou da objeção, do medo, da dor, do medo do resultado, do medo da aparência durante o tratamento, da experiência negativa, do desgaste psicológico que ele pode ter. Uma outra objeção é o tempo e os horários. Então, se a gente demora muito para poder agendar o paciente, se a gente não tem os horários que o paciente precisa, ele também acaba não continuando ou decidindo não iniciar o tratamento. Então, é importante organizar a agenda. E aí a gente tem uma aula sobre isso também, mas para vocês já saberem, o que nós vamos, que geralmente eu sugiro, igual a gente também tem falado, vocês deixarem os horários de consulta já pré-estabelecidos, porque quando a gente está falando de agendar um horário, não pode demorar muito tempo, então você já deixa pré-estabelecido, toda terça e quinta, o primeiro horário e o último horário é para consulta. Por exemplo, na primeira consulta, você já pergunta para o paciente qual que é o melhor horário para ele. Ele vai falar, para mim é sempre melhor à tarde, para mim é sempre melhor no final da tarde. Então, você já estabelece dentro do plano de tratamento e já organiza essa agenda para não ficar muito demorado e você acabar perdendo o paciente porque você está com tempo curto. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você, porque você está aqui na nossa comunidade, você vai ver a sua agenda ficar cheia e daqui um pouco, se você ainda não tem, você ter vários dentistas trabalhando com você, né? Porque é assim que você vai conseguir ter a sua independência, você conseguir multiplicar o seu tempo. Uma outra objeção é o deslocamento físico. Então, dependendo de onde você mora, dependendo de onde o paciente mora e de onde fica a sua clínica, se não tiver um transporte adequado ou se for uma região que é muito movimentada e não tiver estacionamento, isso também pode ser uma objeção. O que na nossa cabeça é uma objeção irrelevante para o paciente não é, tá? Então, por exemplo, na nossa clínica hoje, onde ela está localizada na época quando a gente começou aqui, né? Há mais de 25 anos atrás, eu estou há 17, mas a clínica já existia, era considerado um bairro mais distante do centro. Hoje a cidade cresceu tanto, ela já está considerada central e não tem mais estacionamento. E eu ouço muitas reclamações de paciente falando, doutora, tá difícil continuar lá porque não tem estacionamento, alguém tem que me levar. Então, a gente nós estamos inclusive avaliando para ver se a gente fecha uma parceria com o pessoal do terreno aqui do lado, para a gente poder pelo menos fazer o estacionamento para os pacientes. Então, vocês começarem a pensar isso também. Se vocês vão trabalhar em uma clínica, se a sua clínica ou seu consultório é num prédio localizado no centro e o paciente que você vai atender precisa de transporte próprio para chegar, não ter o estacionamento é uma grande objeção para o paciente, né? É só pensar você como paciente também. Se você puder escolher ir num médico, fazer um exame em um local que tem estacionamento e outro que não tem, qual que você vai preferir? Então, vocês começarem a avaliarem isso, porque de um modo geral, gente, o que é barreira para vocês nem sempre é barreira para o paciente. O que é barreira para a gente, às vezes não é barreira para o paciente, né? E a gente sempre tem uma mania de achar que ele não fecha com a gente por causa do preço. Isso é só um detalhe no montante de objeções que nós estamos falando aqui para vocês. Então, como que a gente faz para a gente poder ir quebrando essas objeções? Nós já temos falado, né, mas o ambiente da recepção. Uma das coisas que é importante, que isso eu tenho aprendido, ainda não consegui implantar 100% na clínica, já falei isso para vocês na outra aula, é a questão do balcão. Então, se você está começando agora, se você está me assistindo e ainda não tem seu consultório próprio, na sua recepção não coloque balcão, coloque uma mesa. Porque o próprio balcão já é uma objeção, porque ele já é uma barreira e a sua recepcionista não vai conseguir olhar ele nos olhos, tá? E é importante que o paciente
ele se sinta acolhido, ele se sinta cuidado. E aí você ter uma mesa da mesma altura que ele vai sentar para você conversar é muito melhor. Então isso dá um aspecto amigável, é bom, e aí você já vai quebrando essa objeção do paciente. Importante também, na TV que fica na sua recepção, passar as informações da clínica somente, não deixar nenhum concorrente tá passando ali. Quando a gente fala de concorrente, não é o nosso colega, o nosso concorrente é propaganda de celular, de viagem, de roupas. Então, dentro da sua clínica, do seu ambiente, do seu consultório, ele vai consumir apenas o seu produto, tá? Você colocar folders lá na recepção, informativos da clínica, e tudo que vocês fizerem tiver um olhar para o próprio serviço e não para alguma concorrência indireta que pode acontecer. A gente ter um ambiente aconchegante, como se fosse uma casa, a gente sempre quebrar, né, essa aparência de hospital, de dentista é ruim, aquele brancão com verde, a gente já falou sobre isso. Divulgar uma rede Wi-Fi com uma senha de maneira criativa, que, por exemplo, estimula a percepção de valor. Então você colocar lá sorriso lindo, sorriso estético, sorriso branco, sorriso feliz, coisas assim que vai remetendo ao resultado do tratamento que você vai executar. Veja que nós estamos trazendo vários elementos que vai ajudar na venda do seu produto e principalmente do paciente enxergar o valor que você tem. E uma coisa que é muito interessante é que na clínica a gente tem os bebedouros, né? Os bebedouros que ficam na recepção, que o paciente pode ir lá se servir, mas quando ele pede a água, e às vezes a gente nem dá tempo dele pedir, a gente mesmo já oferece, aceita uma água, a gente sempre traz, né, em copos de vidro, preferencialmente em taças de vidro. Eu já fui em algumas clínicas que tem inclusive o guardanapo personalizado com o nome da clínica. Aqui na nossa a gente ainda não tem isso, mas é um guardanapo melhor, com uma qualidade melhor, tá? Então não é aqueles guardanapos simplórios, bem baratinhos, que parece aqueles papel grosso, não é aqueles papéis que a gente usa assim de saquinho de pipoca. Então vocês pensarem, porque o paciente, gente, ele tá observando tudo, tá? Então ele tá observando tudo. Então na recepção, uma coisa que também é legal, você tem um mural com depoimentos, né, das redes sociais. Então, por exemplo, se você quiser fazer um mural, porque hoje todo mundo tá muito na internet, hoje todo mundo tá muito digital. Você deixou lá sua televisão passando com depoimentos de paciente, com fotos, com seu antes e depois, mas se você tiver um mural, dá aquele aspecto retrô. Então, assim, que a pessoa pode ir lá e escrever, deixar alguma mensagem, ou um mural que você imprima as fotos, imprima da internet mesmo, porque muita gente começa a dar os depoimentos na rede social, você vai pegar aquele depoimento, imprimir e colocar no mural. As pessoas, elas chegam, elas olham isso como um ambiente aconchegante, elas falam, nossa, eu também quero deixar minha mensagem aqui, né? As pessoas param, olham, lê. Uma maneira que é legal é você deixar um mural como em formato de quadro. A gente tem uma parede que a gente pintou de preto, uma parte dela, como se fosse um quadro, e as pessoas deixam ali mensagens, ou a gente mesmo deixa a mensagem ali, de sorriso feliz, né? Você merece sorrir, um sorriso muda tudo. Então a gente deixa, e do lado as fotos, né? Então a gente vai colocando algumas fotos ali de paciente, depoimentos, então isso é muito legal. Mas o que eles mais veem mesmo é as fotos de antes e depois, que vai impactando. Veja que a gente está trabalhando o paciente para quando ele chegar até você, ele já está com uma mentalidade totalmente focada em fechar o produto com você, em fechar o tratamento com você, tá? Então a gente está trabalhando para que isso aconteça. É bom também ter um ambiente que hoje o pessoal fala instagramável, um ambiente que ele vai tirar foto para poder postar, para poder marcar. Então, por exemplo, você serve lá um café para o seu paciente, num copo personalizado, você oferece um cappuccino para o seu paciente, uma água que chega numa taça de vidro, uma taça de cristal, numa bandeja bonita, ele tira a foto, ele posta e ele te marca, né? E ele marca a clínica. Então, isso tudo vai gerando engajamento e você vai se tornando mais conhecido pela audiência dele.
Então isso é muito importante. E o ambiente instagramável, gente, é legal para você ter assim, um ambiente que tem alguma iluminação, que vá valorizar a foto. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso agora, mas para você já começar a pensar nisso, tá? Eu já fui em algumas clínicas que eles colocaram aquelas cadeiras de balanço para o povo tirar foto com umas plantas artificiais. Aqui na nossa clínica eu fiz uma parede com a iluminação indireta, que tem o meu nome no fundo, e assim, os pacientes gostam bastante, ficou bem bonito, né? Tem aqui na minha sala mesmo, a gente tem, ó, essa parede aqui, que é um papel de parede, tem uma textura própria, então quando você tira a foto, o paciente gosta porque fica bonito, ele fica bonito na foto, porque tem uma iluminação que favorece. Não consegue fazer tudo, não tem problema, vai imaginando, começa a colocar no seu planejamento e faz uma parede, meia parede que seja, para ele poder tirar as fotos, postar, isso dá muito engajamento e dá muito resultado. É importante, então nós estamos falando de ambiente, uma sala de negociação separada, tá? Como que funciona aqui na clínica? Jamais negociação em recepção, na frente de outras pessoas. Nós estamos falando de uma parte muito íntima, né, do paciente, do bolso do paciente, então é uma questão assim muito específica. Claro que você já tem uma cultura definida, né, com os valores definidos, mas a gente sabe que para cada paciente você varia alguma coisa, porque a complexidade do caso é diferente, então é importante você ter um ambiente que a gente chama de negociação. Aqui na clínica eu tenho dentro da minha sala, essa aqui é a minha sala de consulta, né, e eu tenho a sala de atendimento, que é anexo aqui à minha sala de consulta. Aqui na clínica sou eu mesmo que passo o preço para o paciente. Eu apresento o plano de tratamento, na segunda consulta eu vou passar o roteiro para vocês com os valores. E aí eu vou com ele até a sala de negociação, que a gente chama aqui de financeiro, que é onde fica o pessoal da administração. Eu tenho uma secretária que ela cuida dessa parte da administração toda da clínica, não só disso, mas ela cuida de toda essa parte. Antes, gente, antes eu tinha uma única secretária de consultório, que era a mesma secretária que fazia essa parte, tá? Então, se você não tem, não preocupa. Se você não tem nenhuma também, você que vai fazer isso por enquanto, mas a minha orientação é vocês não falarem de dinheiro ou receber alguma coisa no ambiente clínico, tá? No ambiente onde está a cadeira odontológica. Pode ser um espaço pequeno, mas a minha sugestão é que você não fique no mesmo ambiente para falar sobre isso, e se for, que não seja na cadeira do dentista, que às vezes a gente percebe alguns colegas fazendo isso, tá? Então você tem aquele espaço para falar. Nessa sala de negociação, então eu já passei o preço para o paciente, e aí eu pego e falo, mas fique tranquilo, né? Se a gente perceber que ele achou que foi um preço acima do que ele estava esperando, nós vamos negociar, eu vou te levar até ali a minha gerente, que vai fazer toda a forma de pagamento para você, a forma de negociação, e lá ele senta, né? Quando a gente já sabe aqui na clínica, quando é a segunda consulta, a gente já deixa preparado água, café, porque ele vai sentar na sala de negociação, e a gente já deixa ali para ele uma água, um café, um biscoitinho, tá? Para ele poder fazer a negociação que seja mais adequada. E aí ele senta num ambiente confortável e a nossa gerente vai explicar tudo para ele, tudo que precisa ser feito. Se você não tiver uma gerente, pode ser a sua própria secretária, desde que você a treine, ou pode ser você mesmo. Mas é porque enquanto alguém tá fazendo isso para você, você pode estar fazendo uma outra coisa. Se você ainda tá com poucos pacientes, você mesmo pode fazer, mas com o tempo você já pensar, porque o seu tempo é muito valioso, a sua hora é muito cara, né? A gente já teve aula de precificação e eu acho que você já deve estar começando a calcular o valor da sua hora, e você vai ver que a sua hora é cara. Então você pode estar atendendo um outro paciente e deixando as pessoas que são capacitadas para fazerem esse serviço fazerem, mas você precisa acompanhar e treinar, tá certo? Então, é muito importante, nós falamos até agora do ambiente da recepção, falamos do ambiente da negociação, vamos falar também do ambiente do seu consultório. O objetivo disso tudo, gente, é ir quebrando as objeções do paciente e aumentando a percepção de valor. Então, ele tem que sentir um bem-estar durante todo o tempo. E nós temos que, durante o atendimento clínico, que daí é com você mesmo, é com a gente mesmo, nós temos que superar a expectativa do paciente. Nós precisamos superar a expectativa dele, tem que ser acima do que ele está esperando. Então, quando ele deitar na sua cadeira, você usar
dar um óculos para ele, um óculos escuro. A gente compra esses óculos escuros aqui, tem um mercado popular, a gente compra, claro que a gente higieniza, né, na troca de cada paciente para aquela iluminação do refletor não ir no olho do paciente. Biossegurança, então colocar os saquinhos de proteção e mostrar e fazer questão que o paciente veja isso. A gente acha que é bobeira, porque pra gente é comum, mas isso é um diferencial, tá? Abrir os kits de exame clínico na frente do paciente para ele ver que você está preocupado com a esterilização, com a biossegurança dele, né? Tem algumas pessoas que têm aqueles colchões massageadores, eu particularmente não tenho, já até olhei, não me senti bem quando eu deitei, mas existem, inclusive existem cadeiras odontológicas hoje já com massagem, então também é uma coisa legal que vai agregando valor ao seu trabalho. E o hidratante labial a gente sempre passa, dependendo do procedimento que a gente vai fazer, a gente passa aqui na nossa primeira consulta, o paciente é escaneado com scanner Aitero, então eu sempre passo um hidratante antes que eu mando manipular, que eu também vou deixar a fórmula para vocês, caso vocês queiram fazer. Gente, os pacientes adoram, eles sempre falam assim, nossa, eu já tirei foto em outro lugar, eu já fui escaneado em outro lugar e ninguém hidratou a minha boca dessa maneira. Se você não quiser fazer o hidratante, pelo menos uma vaselina é importante passar, porque isso dá um bem-estar para o paciente, mas o hidratante, gente, a gente manipula, tem um custo super baixo, é saboroso para o paciente, não fica com aquele gostinho ruim da vaselina, tá? E um ambiente personalizado, ele tem que sentir que naquele momento ele é importante, que ele é o foco do atendimento, né? Então você tem que olhar no olho dele, chamar ele pelo nome, explicar para ele o que está acontecendo, explicar o passo a passo. Isso tudo vai fazendo você quebrar todas as objeções, as barreiras que estão impedindo de fechar o tratamento com você. É importante, né? Tem a questão do som ambiente. Eu já fui em consultório de colegas que gostam muito de colocar som. Tudo bem se vocês têm essa vontade. Se vocês gostam de trabalhar com música, gente, música baixa, tá? Porque imagina que o nosso consultório já é cheio de sons, né? Já tem muitas coisas, então já é sugador, é alta rotação, então a gente já, se for colocar som, um som ambiente. Na tela, né, tem algumas cadeiras que você tem aquela tela, um monitor que o paciente fica deitado e ele vai passando vídeos ali que ele gosta. É importante você perguntar para o paciente, o que você gosta de assistir? O que você gosta de ouvir? Anota na ficha dele. Porque quando ele voltar e você colocar o que ele gosta de assistir, o que ele gosta de ouvir, ele vai se sentir extremamente especial. Ele vai falar assim, nossa, eu vou tratar aqui porque aqui eu sou valorizado, tá? Colocar o protetor ou o babador. Então aqui na clínica a gente tem o de jacarezinho, que é o descartável, a gente também tem aquele outro que a gente passa com o álcool para limpar. Então é importante ter um protetor, ter um babador, colocar sempre antes dos atendimentos, né? Entregar um guardanapo para o paciente de alta qualidade. Se você não coloca, né? Se você ainda não tem um guardanapo personalizado, um guardanapo de alta qualidade é importante. E outra coisa, gente, as moldeiras embaladas individualmente, tá? Se vocês forem fazer alguma moldagem, abrir na frente do paciente. Às vezes chega o povo lá com aquelas caixonas de moldeira, aqueles Tupperwares enormes, aquilo ali é muito ruim, não dá uma impressão boa para o paciente, tá? Então ter as moldeiras embaladas individualmente para poder fazer a moldagem, caso vocês façam moldagem no consultório, tá certo? Uma coisa que é extremamente importante é a comunicação. A comunicação, gente, dentro do ambiente do consultório. Uma vez eu ouvi isso, né, de um dos meus mentores, dos meus conselheiros, que inclusive tem uma aula aqui conosco, né, Márcio Jacobelli. Ele falou para mim uma coisa que ficou marcado, que a comunicação é o oxigênio de toda a instituição. A comunicação é o oxigênio. Imagina, sem oxigênio a gente não vive. É exatamente isso. Então a gente está falando do ambiente do consultório em relação à comunicação. Então, jamais, em nenhuma hipótese, você fale de outro paciente, né, para o seu paciente. Então, quando a gente fala no sentido de você conversar com a sua secretária sobre outro paciente enquanto você está atendendo ali. Então, você está atendendo o paciente João e a sua secretária chega e fala, ó, o Pedro chegou, viu?
Jamais façam isso, gente. O paciente que está ali, ele precisa se sentir único, ele precisa se sentir especial. E isso vai acontecer com essa junção de coisas que nós estamos fazendo para que ele se sinta. Então, jamais oriente o seu time, a sua secretária. Então, gente, como a gente estava aqui falando, a comunicação, ela é muito importante, né? Ela é o oxigênio aí, né, do seu consultório, de qualquer instituição onde trabalha mais de uma pessoa, onde você trabalha com pessoas. Ou seja, sempre, né? Porque a gente sempre está trabalhando com pessoas. Então, algumas palavras, elas precisam ser evitadas ou você não falar de jeito nenhum. Por exemplo, ataque ácido. Ataque ácido, as pessoas têm medo disso. Nossa, eu vou receber um ataque ácido aqui, né? Pedra pomes, as pessoas associam com aquela pedra de lixar pé. Então, isso dá um aspecto negativo. Então, é importante vocês mudarem a maneira de falar, né? A gente vai fazer o ataque ácido, mas você fala o condicionador, condicionamento. Então, você vai pedir para sua secretária, claro que de um modo geral, a gente já deixa pronto o que a gente vai precisar. Mas, por exemplo, o paciente às vezes chega, no caso da orto, né? Soltou uma peça, não estava no seu planejamento colar a peça. Hoje, quando eu falo para minha secretária, peça solta, ela já sabe o que tem que pegar. Mas, às vezes, você está treinando ainda seu time, sua equipe, você tem que pegar, você não vai me dar o ácido. Não, o que você vai fazer? Condicionador. Pega o condicionamento, por favor, pega o condicionador, que a gente não está falando nada de errado e a gente está mudando a palavra e que a gente está tirando qualquer gatilho, qualquer evidência que possa causar medo ou causar alguma sensação ruim no paciente. A palavra dor também, dor, né? Eu sou goiana, então eu falo com esse R bem forte, mas a palavra dor a gente vai trocar ela por desconforto, porque é mais suave de você ouvir. Gente, as palavras são muito poderosas e dependendo do jeito que você fala, isso pode levar o paciente a uma situação bastante delicada, tá? E eu tô falando isso é muito sério e às vezes as pessoas falam, mas que bobeira é isso, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, tudo acontece pela palavra, tudo aconteceu por meio da palavra, então a palavra ela é extremamente poderosa. Então você vai substituir a palavra dor pela palavra desconforto e evitar qualquer palavras que vão ativar o gatilho negativo do paciente, tá? O medo do paciente. Muitos pacientes, eles abandonam o tratamento e não é por questão financeira, mas pela falta de comunicação adequada com o profissional. Então, por exemplo, eu já ouvi colegas, às vezes cirurgiões, né, bucomaxilos, às vezes cirurgiões vão fazer um terceiro molar, uma extração de terceiro molar ou vai fazer um implante, aí antes da cirurgia fala assim, olha, você é muito corajosa. O paciente fica, como assim corajosa? Quer dizer que isso aqui é para eu ter medo? Pronto, você já deu toda a insegurança, o paciente já fica ali muito tenso na hora de fazer a cirurgia, né? É uma anestesia que demora mais para pegar porque ele já tá muito tenso, ele fica inseguro, se o doutor tá falando que eu tô sendo corajosa, quer dizer que ele tá com medo de fazer esse procedimento em mim. Então, ficar muito atento às palavras que você usa, às vezes quer falar para agradar e acaba falando que não deve. Tá? Então, as palavras são poderosas. Sempre se coloque no lugar do paciente e veja o que você não gostaria de ouvir. Olha, eu vou colocar agora uma agulha gigante aqui na sua boca, tá? Ela é grossa, vai te machucar. Ninguém quer ouvir isso. Então, você vai falar com o paciente sem ativar qualquer gatilho que vai causar medo ou insegurança no paciente, tá? Existem alguns detalhes, gente, que fazem toda a diferença e que a gente acha que não, mas o paciente ele está percebendo tudo isso para ele tomar a decisão de fechar o tratamento com você ou de indicar alguém para fechar o tratamento com você. Então, sabe aquele tem, né, às vezes em procedimentos, às vezes até em cirurgia mesmo, que você pede para sua secretária ajustar o refletor e ela pega e ajusta e coloca bem no olho do paciente, né? A gente já sabe aqui, os nossos alunos aqui da nossa comunidade colocam óculos escuros no paciente. Tem paciente que às vezes não gosta, né? Então, às vezes você não vai usar nesse paciente. Então, se você não tem esse costume, ainda não começou a usar os óculos escuros do seu paciente, cuidado na hora de ajustar o refletor ou de pedir para a sua secretária ajustar o refletor e não ir no olho do paciente. Então, são esses detalhes que vão fazendo a diferença para fazer o paciente fechar o tratamento com você. Por que é importante isso tudo que a gente está falando aqui, gente? Porque existem coisas que nós não vamos conseguir evitar. Então, o barulho da alta rotação, por exemplo, a gente não vai conseguir evitar.
né? O barulho do sugador a gente não vai conseguir evitar, por mais qualidade, né, que nós tenhamos nos produtos que a gente compra, a gente não vai conseguir evitar. A agulha na seringa carpulha a gente não vai conseguir evitar dependendo do procedimento. Então é importante a gente diminuir qualquer sensação, qualquer barreira, qualquer obstáculo que impeça o paciente de continuar o tratamento ou de fechar o tratamento. Então, por exemplo, tem procedimentos que você como dentista pode fazer, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um polimento, a gente vai usar uma baixa rotação, ou às vezes quando a gente vai remover um bracket do paciente que o dente já está luxado, então isso é incômodo. Você apoiar na lingual com o dedo, né? Se você apoiar lá na lingual com o dedo, que no macro modelo dá pra gente ter uma noção, para quando você vir com alta rotação, ele não sentir tanto aquela trepidação. Já me falaram, mas eu não tenho experiência com isso, que o motor elétrico ele diminui bastante essa trepidação, né? Que para você usar, em vez de usar alta rotação, usar o motor elétrico. Eu particularmente não conheço, não sei se vale a pena o investimento, porque a gente já tem um consultório, a cadeira odontológica, tá? Mas o que você puder evitar de trazer desconforto para o paciente é importante, porque isso tudo no inconsciente dele está somando para ele tomar a decisão de fechar o tratamento com você. Então, uma coisa também que é importante, ter um toque leve na hora de afastar o paciente, né? Eu tenho colegas que são excelentes, né, profissionais, são profissionais altamente capacitados, muito habilidosos, mas que às vezes na hora que vai abrir ali a boca do paciente, ele arreganha demais, arregaça a boca do paciente, então o paciente ele acaba machucando, né, escapa ali. Então não pegar com o dedo e afastar, pega com o espelho, de mão leve, tranquila. O sugador, variar o lugar na hora que estiver sugando. Se for a sua secretária, orientá-la, porque senão fica muito ali na mucosa jugal, num lugar só, resseca, machuca, corta, depois forma uma afta, e aí ele vai ficar falando, né? Nossa, fui lá no doutor, fui tratar, e aí ele acabou me machucando e formou uma afta. Uma coisa que a gente faz muito, já falei aqui com vocês, o hidratante labial, vai fazer um terceiro molar, né? Vários pacientes que eu vejo, que às vezes eu encaminho para ir e volta com a comissura machucada, porque ficou muito tempo com a boca aberta. Então a gente passa o hidratante, isso faz muito sucesso entre os pacientes, eles gostam muito, eles sempre comentam desse cuidado que a gente tem aqui com ele. Então eu sugiro que vocês façam isso, principalmente se for um procedimento que ele vai ficar muito tempo de boca aberta, vai fazer uma endo, que ele vai ficar pelo menos 30 minutos ali, vai fazer uma cirurgia, né? Vai colar um aparelho que a gente tem que colocar um afastador, vai tirar foto, o escaneamento. Então a gente usa com muita frequência aqui o nosso hidratante labial. O que faz a diferença do bom para o excelente é pouco, é muito pouco, mas é essa diferença que faz o paciente tomar a decisão de fechar o tratamento com você. E você, como parte da nossa comunidade, né, está aprendendo, está colocando tudo em prática, que isso de fato vai fazer muita diferença, é o que vai fazer o paciente fechar o tratamento com você. Então é o que a gente vê. Não adianta só você como dentista fazer se a sua equipe, o seu time não fizer. Então, esse treinamento ele é constante, principalmente da comunicação, né? Junto com o seu time, junto com a sua equipe. Se você tiver dentistas que trabalham para você, você também orientar esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. Então, você oriente ele, usar o hidratante, né? Afastar com o cabo do espelho. Então, por quê? Gente, é muito importante, porque isso tudo, como eu falei, tem coisa que a gente não vai conseguir evitar, e a diferença do bom para o excelente é muito pouco, mas são esses pequenos fatores que fazem o paciente querer fechar o tratamento com você. Uma coisa que a gente faz aqui, que os pacientes gostam bastante, né, é o kit de cuidados. Eu vou deixar as fotos para vocês, né? Se vocês já estiverem olhando a nossa biblioteca de arquivos, eu já deixei lá alguns vídeos do que a gente faz aqui na clínica, como que a gente faz. Mas de um modo geral, a gente faz aqui para ele, no final da primeira consulta, ele recebe um kit de cuidados, que é uma nécessaire, que vem ali a própria nécessaire, uma escova, o fio dental. Quando é um paciente da orto, a gente coloca uma cerinha e o passa-fio. Se for o Invisalign, ele também recebe o kit Invisalign. Eu sempre olho, aqui tá sobre a minha mesa, mas vocês vão ver na foto, né? Todo que a gente entrega para o paciente tem o nosso adesivo com a nossa marca, com a nossa logo. Então aqui, ó, dá para ver, mas eu vou deixar a foto para vocês verem melhor. E o paciente nunca sai aqui do nosso consultório
com as coisas na mão. Ele sempre sai com uma sacola personalizada, uma sacola da clínica. Isso é muito importante, gente, porque eu vou deixar também para vocês um modelo de sacola que eu uso até o contato do fornecedor, caso vocês queiram. Como que funciona? Uma sacola, você coloca lá, né? Você vai lá, coloca o kit. Essa sacola ele usa para outros lugares. Ele usa, vai levar uma roupa na costureira, tem que levar o jaleco, né, para lavar, vai trocar, vai emprestar uma roupa, um sapato. Essa sacola ela é usada várias e várias vezes. Então, o seu nome tá ali na sacola. É uma sacola, eles olham, a sacola aqui da doutora Carol. Então, gente, é uma maneira de você estar fortalecendo o seu branding e tá fazendo a sua marca. Lembra que a gente tá vendendo o tempo todo, além de você não deixar o paciente sair do consultório com um monte de coisa na mão, que é extremamente desconfortável, extremamente desagradável. Além do kit, né, que a gente entrega esse kit no primeiro dia de tratamento, ele já fechou o tratamento, ele começou a tratar com você. Então, no primeiro dia após o procedimento, a gente já entrega esse kit. E existe também o kit de finalização, né? Nós temos um vídeo aí do kit de finalização, eu coloquei para vocês verem, né? É muito importante, como a gente já falou, ter a consulta de finalização, mostrar os resultados do paciente, o paciente entender que o tratamento dele finalizou para você não ficar no prejuízo, né? E ele recebe um kit com guloseimas. Aqui eu trabalho somente com ortodontia. Então a gente coloca lá um mini champanhe, né, com uma taça. Nem sempre, né, no início a gente não fazia com taça personalizada. Hoje a gente mandou fazer algumas taças personalizadas dentro do kit e a gente coloca algum tipo de guloseima que ele não podia comer com um aparelho fixo, tá? Então a gente coloca às vezes uma pipoca de micro-ondas ou às vezes um saco de amendoim, alguma coisa personalizada, né, que a gente pede aqui para fazer. A minha antiga secretária fazia bombons mais durinhos assim, então eu pedia para fazer, para colocar, porque afinal de contas comer sempre é bom. Então a gente comemora, né, com comida e com a bebida o final do tratamento do paciente. Além disso, ele vai com uma cédula de pesquisa para ele falar como foi o atendimento dele, para ele falar como foi o tratamento, o decorrer dele conosco, deixa na caixinha e ainda ele recebe no WhatsApp o antes e o depois dele, com o link para ele colocar, né, fazer a sua pesquisa de satisfação e o link que vai levar ao Google, tá? E nesse link lá do Google, que é o que mais traz paciente pra gente de maneira involuntária, quanto mais estrelas você tiver lá no Google como profissional, mais o seu nome aparece, seu nome é ranqueado como um dentista. Então a pessoa quer procurar um dentista, vai lá no Google, né, dentistas na cidade, dentistas em Araguaína. Se você é bem avaliada, bem ranqueada organicamente, o seu nome aparece em primeiro sem custo nenhum. Então é importante você deixar lá. E como que você faz isso? A gente vai ter uma aula de marketing, eu vou falar sobre isso para vocês, mas chama Google Meu Negócio. No Google Meu Negócio, você coloca lá o seu negócio lá dentro, no endereço que você tá. A gente já falou sobre isso em uma das nossas aulas para trás, e na aula de marketing também a gente vai falar. E aí gera um link para a pessoa poder fazer uma avaliação. A gente sempre manda o link no final da primeira consulta e a gente manda o link também no final do tratamento, para ele falar como foi o tratamento dele, tá? Então, se você faz clínica geral, que geralmente termina mais rápido do que os tratamentos da orto, você sempre pede para o paciente: olha, hoje aqui é a nossa última sessão, né? Olha que nós fizemos todas as restaurações que estavam planejadas, fizemos a profilaxia e tudo, e aí você coloca aqui, tô te dando aqui o link, você vai mandar a foto para ele do antes e do depois, e eu gostaria que você fizesse a sua avaliação no nosso tratamento e colocasse lá pra gente no Google. Então, geralmente isso fomenta o marketing e atrai mais paciente. Uma outra coisa, gente, que eu não falei aqui com vocês, é sobre... nós vamos falar isso na próxima aula, tá? São os detalhes, né? Outros aspectos que aumentam a experiência de compra para a gente encerrar esse módulo. Então fiquem comigo na próxima aula, que nós vamos encerrar esse módulo com dicas super especiais, né? Aqui da nossa comunidade Dentista Empreendedor.